Olá, boa noite a todos, salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as mulheres na espiritualidade. Aqui estamos nesta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, onde nos preparando para esse grande encontro, né? Primeiro encontro da caravana, primeiro encontro internacional das caravanas de luz. Então, hoje no Mulheres da Espiritualidade, nós vamos falar um pouco sobre Maria Santíssima, na visão que nos trouxe o nosso querido e amado no livro O Peregrino, Sublime Peregrino, né? Ali Ramatiz nos mostra o outro lado, o lado espiritual de como tudo aconteceu com Maria. Eu peguei alguns pedaços também de Jesus para que nós possamos, podemos assim dizer, derrubar alguns dogmas, né, da história de Maria na nossa vida, para que desse modo nós possamos tirar esses véus e entender melhor a história dessa mulher, dessa grande mulher na espiritualidade. Essa mulher que é um exemplo de generosidade, de amor, de carinho, de compaixão. Porque imagine você, né, que é mãe, que é pai, alguém ceifa a vida do seu filho amado. O que você tem que fazer? O mesmo que Maria. Maria perdoou. E tanto que ela foi nos umbrais buscar aquele espírito que de alguma forma contribuiu para que o desígnio de Jesus, porque tudo que a gente tem que passar, a gente passa. O exemplo é Maria, Jesus, né, que passaram por todas as dores, nos deixando muito claro que assim é a vida, mas que sempre temos a inspiração divina para nos ajudar em todas as situações, em tudo que, quando a gente fala assim, agora não dá mais, não tem saída, aí vem a mão da espiritualidade e nos socorre, mostra um outro caminho. Por isso que a gente diz, né, que naquela oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Aí nós falamos assim, que seja feita a vossa vontade, Pai. Mas eu quero assim, assado, cozido, né? Podemos assim dizer. Então, nós precisamos prestar mais atenção no que pedimos. E Maria é um espírito tão puro que ela foi, podemos dizer assim, escolhida a dedo, né, pela espiritualidade, para ser a mãe do Messias, do Salvador, porque ela não podia interferir na missão dele. Ela tinha a missão de deixar que ele viesse ao mundo, de dar a luz a ele, e cuidar dele, ele seguir os ensinamentos dela até uma certa idade, e depois ele começar a seguir a missão dele, né? As mães, nós mulheres, somos muito apegadas, né? Então, assim, qual seria a mãe que permitiria, não, meu filho agora ele vai seguir os caminhos de Deus. Não, pode ir, eu não me importo. Não, Maria foi escolhida a dedo. Um exemplo também é Ana, mãe de Maria, né? Ana e Joaquim deixaram Maria num convento para que ela fosse criada por lá, ou seja, e Maria era filha única. Ana já tinha também idade avançada quando teve Maria, então era para ter todo aquele apego, né? Aquela situação de apego, não, a minha filha, a única filha, não vou deixar, de jeito nenhum, não vai ficar aqui comigo, não. Então a gente percebe a providência divina. E é isso que a gente vai falar um pouco no programa de hoje. Apesar que você já sabe, o programa tá gravado.
mas eu senti que seria o momento exato para nós falarmos de Maria, essa semana que foi esse mês, que é o mês mariano, né? Também aqui no Brasil comemoramos a padroeira. Então, aproveitando toda essa energia, nós mulheres da espiritualidade, vamos falando, lendo um pouco de algumas partes do livro, vamos conversando aqui com vocês, e vocês, quando o programa estiver no ar, eu convido que vocês comecem a interagir, né, entre vocês, que vai dar tudo certo. O importante é que a gente tire esse véu, esses preconceitos, porque a gente muitas vezes fica perguntando, mas como será que aconteceu isso? Tudo foi tão floreado, né? Mas, graças a Ramatiz, que conviveu com Maria Santíssima, aí nos permite ter esse conhecimento. Vamos lá? O alto reconheceu Maria para essa missão, porque ela se trata de um espírito absoluto, humilde, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa, paciente, sem exigências e sem colocar os caprichos dela em primeiro plano. Os caprichos, né? Deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda a sua maneira espontânea. Ainda no espaço, antes de Maria baixar à terra, foram combinado que as inspirações e orientações na infância de Jesus seriam exercidas diretamente pelo mundo invisível, pelos seus próprios anjos tutelares. E o interessante, gente, é que Maria sentia a presença desses anjos. Ela também é um ser que tem uma mediunidade avançada. Mas a gente vai perceber no decorrer do programa que, sabe aquele negócio chamado afazeres domésticos, as preocupações, tendo também ela ficado viúva, um monte de filhos, porque vieram os filhos de José também para a guarda dela. Então os filhos de José, quando ela casou-se com ele, passaram a ser dela também. Então, isso que nós devemos fazer, né, gente? Conhecemos uma pessoa que já tem, que constitui uma família, separou-se, mas ele tem filhos, ele tem netos. A gente tem que agregar. A gente não tem que, não quero seus filhos, seu filho não vem aqui, porque eu não quero, vem no dia que eu quero. Não. A partir do momento que você conhecer um homem ou uma mulher, que eles não estejam convivendo com outra pessoa, mas tem seus filhos, seus netos, você deve agregar. E foi isso que Maria nos ensinou, né? Embora Jesus fosse um espírito sideralmente emancipado, impermeável a qualquer sugestão alheia, capaz de desviá-lo do seu compromisso messiânico, é evidente que ele poderia ser afetado em sua infância por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, com seus prejuízos para sua obra, né? Aquelas mães que, não, meu filho, você vai estudar medicina, eu quero que você faça isso, aquilo outro. Então Maria estava preparada, podemos dizer, estava blindada para agir até a página 2. Até a página 2. A página 3 seria com a página 3 em diante seria com a espiritualidade. Podemos assim dizer. Jesus teria de desempenhar um trabalho de sentido específico e de interesse comum a toda a humanidade em seu tempo. Com seu tempo precioso, não poderia desperdiçar no cultivo de qualidades artísticas, científicas, filosóficas, alguma coisa que fosse relacionado ao mundo, mas não para toda a humanidade. Porque Jesus, ele mesmo disse, né, que ele veio para servir, não para ser servido. Ele estava aqui no propósito, na missão do que o Pai, do que Deus pediu para que ele viesse, né, fazer. Se Maria se intrometesse, a obra de Jesus poderia ser prejudicada, né? Poderia ser prejudicada. E o importante
o motivo por que o alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para sua missão. Ela era uma sublime mãe do Messias, ela poderia protegê-lo em sua infância e não turbulhar-lhe a missão de amplitude coletiva. Então, foi um espírito, como eu disse, né, escolhido a dedo. Ela foi preparada para essa missão. Só que ela não se lembrava, tinha hora que ela tinha uns pensamentos assim, ela tinha muita agonia, né? Tem gente que tem muita agonia. E por isso aquela passagem, que quando Jesus, molecote, né, 12 anos assim, some, ela fica preocupada, porque ela já sabia, no íntimo dela, ela sabia que ia ter um momento que ia romper essa junção de carnal, mas não espiritual, ou seja, o fato dele conviver na mesma casa que ela, estar sempre com ela. Maria era todo coração e pouco intelecto, um ser amorável, cujo sentimento se desenvolvera até a plenitude angélica. No entanto, ainda precisava aprimorar a mente em encarnações futuras para completar a razão, o sentimento, que liberta definitivamente a alma do ciclo das encarnações humanas. Ademais, além de participar do programa messiânico de Jesus, ela também resolvera acolher sobre o seu amor materno algumas almas que no passado estivera ligado com ela, a fim de ajudá-las a melhorarem o seu plano, seu padrão espiritual. Embora muito jovem e recém-casada, não se negou a criar os filhos do primeiro casamento de José, viúvo de Débora, e que trouxera para o novo lar 5 filhos menores, sendo eles Matias, Cleofás, Eleazar, Jacó e Judas. Esses 2 últimos falecidos bem cedo. À exceção de Jesus, que era um missionário eleito, os demais filhos de José e Maria eram espíritos com comprometimentos mútuos, responsabilidades kármicas do passado, cuja existência em comum serviu para amenizar-lhe as obrigações espirituais recíprocas. Maria era um espírito amoroso, terno, paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem escravizar a ancestralidade da carne. Possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Cumpria seus deveres domésticos e se devotava heroicamente à criação da prole numerosa, tão despreocupada da sua própria ventura, como um bom aluno que aceita as lições da alfabetização, mas não escraviza a materialidade da escola. Oferece de si toda ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. Então, vou deixar um pouco mais claro. Vamos, gente, ter esse exemplo de Maria na nossa vida. Procurar sempre cuidar do nosso lar. Mesmo que as intrigas, a gente vai ver aqui na frente, mais para frente, que a Maria tinha uns vizinhos difíceis, as energias ruins tentavam adentrar ao lar dela, mas ela sempre procurava manter o seu pensamento elevado, sempre procurando pensar o melhor. Então, faça isso na sua casa, na sua vida. Poxa, meu filho saiu, meu Deus, ele vai ser assaltado, meu Deus, ele vai... Para de levar esses montes de energias ruins. Ele saiu, seu filho, sua filha, faça a sua prece, entregue a sua oração para Maria, para que os espíritos de luz tomem conta da sua família, dessa pessoa que lhe é tão cara. E acredite, não fique alimentando pensamentos ruins, porque
nós atraímos o que nós pensamos, né? Maria era muitíssimo considerada em Nazaré, por ser exímia em bordados, costura, tecelagem de tapetes de lã e corda, cujo ofício aprendera durante a sua estada entre as virgens de Sião, no templo de Jerusalém. Eu não tirei essa parte aqui para todo mundo perceber que Maria foi uma mulher que tinha uma vida comum, como todas as donas de casa, cuidava do lar, cuidava do marido, cuidava dos filhos, preocupava-se com o que o marido trazia para casa, porque ali tinha que, naquela época não existia indústrias, né, para empregar o marido. Então a mulher tinha que ajudar no sustento do lar, controlando as coisas. Então você que tem um espírito aqui que gosta de esbanjar, preste atenção em Maria, que ela ajudava José, como toda mulher do lar, né, gente? A gente vê assim casos, a gente fica muito chateado quando um homem, esses casos vocês sabem, resolve separar-se de uma mulher porque ela é do lar, arrumar uma outra que trabalha, aquela coisa toda. Ela não me ajudou em nada, ela não fez nada, quem fez tudo foi eu, quem construiu todo esse patrimônio foi eu. Mas se ela não tivesse ficado em casa, economizando, esse patrimônio não existiria. Então, de qualquer forma, a mulher contribuiu. A mulher que fica em casa, ela também ajuda o marido, né? Então, vamos abrir mais a mente, começar a pensar melhor, porque a lei do retorno, ela é implacável. Ah, mas tudo bem, se eu estou passando por uma situação, é porque eu também mereço, mas eu também posso perdoar outra pessoa, não tendo que ela passe, não tendo fazê-la passar pelo que eu passei, né? Então é uma coisa assim, é a bondade, a misericórdia. Então vamos tentar ser um pouco, pegar um pouco dessa energia de Maria, trazer um pouco, pelo menos 1% de toda essa energia de amor, de compaixão, de tolerância para a nossa vida. 1%, hein, gente? 1%. Para nós já é difícil. Se a gente conseguir pelo menos 0,5%. Ela aproveitava todos os instantes disponíveis para contribuir com suas prendas e confecções no orçamento da família, que era precário, em face do trabalho doméstico de José, na oficina da carpintaria. Embora mulher meiga e amorosa, anjo exilado na terra, em face de sua modesta cultura e falta de conhecimentos profundos da psicologia humana, Maria vivia o imediatismo das reações emotivas e sem as complexidades do intelecto. Mas era tão dadivosa ao próximo, assim como a fonte de água pura que renova-se à medida que esgotam. Como a rosa que doa incondicionalmente o seu perfume, ela jamais se preocupava em saber qual o mecanismo que transforma o adubo do solo em fragrância tão adorante. Maria, embora o seu amor intenso, incondicional e puro pudesse abrigar toda a família, os amigos, a vizinhança e até estranhos, nem por isso pôde livrar-se da inveja, da intriga, da mesquinharia e ciúme de algumas almas de quilate inferior, que também viviam no mundículo de Nazaré. Então, todas essas coisas que acontecem conosco, acontecia na vida de Maria. Ela tinha que lidar também com a inveja, a falsidade, a avareza, as murmurações malévolas. Às vezes também estendia seus tentáculos procurando turbar a paz do lar tranquilo de Maria. Então, aquelas energias, né, gente? Por quê? Porque Maria tinha que passar por tudo isso. Porque as trevas estavam também tentando destruir aquele lar, trazer a intriga dentro daquele lar, onde havia um espírito ali se preparando
sendo preparado para, podemos dizer, reinar, né? Mas os anjos guardiões de Jesus, mesmo quando Maria acabou por esquecer, não dar muita atenção à sua intuição, do que eles estavam falando para ela, das coisas, eles continuaram firme e forte ali, os sentinelas, a proteger Jesus. Enquanto José se assemelhava ao carvalho vigoroso sobre cuja sombra protetora Jesus pôde crescer tranquilo, Maria era como sândalo a perfumar o machado da maledicência, intriga e mesquinharia humana, que às vezes tentava ferir-lhe o lar. Graças à natureza mediúnica, Maria recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual, o qual insistia em informar da estirpe angélica do seu filho. Mas, em face de suas obrigações cotidianas, junto à família numerosa, ela esqueceu pouco a pouco as mensagens mediúnicas que lhe foram transmitidas nas vésperas de casar-se e do nascer de Jesus. Mais tarde, em alguns raros momentos, sentia-se dominada por essas reminiscências, quando uma voz oculta lhe parecia confabular quanto à natureza incomum do seu filho. Quando Jesus deixou a família, decidindo-se pelas suas peregrinações, através das estradas da Judéia e de outros lugares próximos, Maria esqueceu os últimos resquícios da lembrança que ainda puderam avivar-lhe a crença de ele ser um missionário. E após a morte de José, quando Jesus havia completado 23 anos, agravou-se o orçamento do lar e ela passou a viver obrigada a mobilizar todos os esforços para surpreender os gastos da família. Felizmente, meses depois, soube que Jesus chefiava um grupo de discípulos constituído por pescadores, camponeses, homens do povo e algumas mulheres devotas que o seguiam, incendiadas por um entusiasmo religioso contagiante. Maria não se surpreendeu com tais notícias e sentiu-se tranquila por ver seu filho devotado à tarefa pacífica de rabi itinerante e participando das inspirações religiosas do seu povo. Isso suavizava as suas inquietações estranhas. Lembra que eu falei que ela tinha umas inquietações? Então, ela se sentiu... Quando ele começou esse trabalho, ela falou assim, ele está tranquilo aí, como rabi, é coisa da minha cabeça, deixa eu seguir. Mas a espiritualidade ali sempre tentando falar com ela, que faz conosco, né, gente? E a gente, algumas vezes, não conseguimos ouvir aquilo que a gente também fala nos atendimentos, né? Pegando um gancho, para que as pessoas fiquem totalmente concentradas no ambiente, não fiquem conversando com a outra que está ao lado ou na frente, foque no que veio buscar, eleve o seu pensamento 100% no que veio pegar, porque ali a espiritualidade passa, é um momento para nos intuir do que nós viemos buscar. Aí quando a gente chega na frente da entidade, dos guias espirituais, a gente recebe as informações de forma muito clara. A gente sai assim com toda a clareza, com todo o entendimento. Mas a gente fica conversando, não está nem aí, porque só vou ser atendida quando chegar na frente da espiritualidade. Não, os espíritos já estão atuando. Então, é por isso que a gente fala, fique calmo, fique tranquilo, os palestrantes falando, vem uma música, coisa do gênero, que ali a espiritualidade está falando com você e você vai acabar ouvindo aquele momento de tranquilidade. Por isso que algumas pessoas fazem yoga, fazem meditação, fazem todo tipo de relaxamento, isso nos ajuda muito, né? Maria sentia-se grata ao Senhor
pelo ensejo de seu filho preferir profissão liberal e religiosa, de interpretar entre os seus contemporâneos as regras e o repositório da sabedoria de Moisés. Matias, Cleófas, conhecidos por Simão, Eleazar e Elizabeth, já haviam casado e cooperavam na receita financeira e ajudavam Maria, que já tinha 47 anos de idade, mas ainda se mostrava sadia e moça. No entanto, ela não escondia sua afeição incondicional por Jesus, espírito a que se sentia afeiçoada. No imo da alma existia há muitos milênios. Por isso, o desculpava, o defendia, malgrado as suas intrigas e maledicências geradas pelo despeito a seu respeito. Mas, à medida que se aproximava o término da missão de Jesus, embora ela ignorasse isso em sua vigília, uma estranha melancolia e esquisito sofrimento lhe invadia a alma. Aquele sentimento de mãe, né? Mãe sabe quando alguma coisa vai acontecer com o filho. É aí, né, gente? Súbito, sua alegria se transformava em temor. Uma incontida dor lhe tomava o peito e desejaria espantar de si uma visão oculta que receava enfrentar na realidade. Inconstantemente, Maria se preparava para testemunhar os quadros mais dolorosos de sua vida. Inconscientemente, né, gente? Ela se preparava para tudo que Jesus iria passar, e ela estaria ali ao lado dele. Aquela mãe que vendo seu filho sendo acusado de coisas que ele nunca fez, né? E ela não podia fazer nada, não tinha recursos, porque não só naquela época, mas como até hoje, se você não tem um bom advogado, se você não tem alguém para te defender, você cai nos presídios e por lá fica. Você que é mãe, pode ter nesse momento alguma mãe assistindo, que tem um filho que está... Alguém vai me julgar, mas não tem problema. Inocentemente preso. Simone, não existe ninguém inocente na cadeia. Por essa vida, sim. Se você olhar, a pessoa foi confundido com outro, e a testemunha é ele, naquele momento de nervosismo, não viu que realmente não era aquela pessoa, e até a família conseguir recursos, conseguiu as provas de que essa pessoa não é quem praticou o crime, a pessoa fica lá inocentemente dentro da cadeia. A gente olhando por essa visão aqui humana. Mas também a gente olhando pelo lado espiritual, sabemos que aquela pessoa que está no lugar de outro, que está dando toda essa bagunça na vida dela, ela tem algum débito com o outro, né? Então, está sendo resgatado de alguma forma, né? Nós temos aqueles exemplos, né, que Chico trouxe uma das cartas de uma psicografia que um casal... Isso virou até um filme, parece. O casal foi visitar Chico porque o amigo havia disparado uma arma contra o outro amigo. Mas foi tudo acidental. E o casal, a mãe, principalmente a mãe, estava muito revoltado. O casamento acabou, a família acabou depois que o menino faleceu, e eles foram até Chico. E o rapaz, e esse caso, salvo engano, foi colocado, serviu como prova no processo. Né? Vocês vão debater entre vocês essa parte aí. E essa carta, essa psicografia, inocentou esse rapaz, que realmente disse, meu amigo foi de forma acidental. Mas só que em outras vidas, ele tinha tirado a vida do outro, né? Então, assim, por isso que a gente não deve julgar nada, nem ninguém, é o que Maria nos ensina. Independente nós temos um livre-arbítrio. Se nós usamos bem ou mal, ou se no passado nós usamos de forma errônea, pois foi isso que nós fizemos, a espiritualidade nos permite o reencarne. E assim,
resolver essa situação. Então, quando alguém passa por alguma coisa, vamos procurar não ficar julgando, atirando pedras, porque se a gente começar a tirar pedra no outro, vai vir outra pessoa e vai tirar pedra em nós, e vamos viver nesse ciclo vicioso. Então, quando nós não tivermos nada para falar, a gente emana uma prece. Eu não quero mandar uma prece. Eu emano um reiki, emano um passe, alguma coisa boa. Mas procure não agravar mais aquela situação. Porque os nossos pitacos com as nossas energias negativas não vai ajudar nada. Muito pelo contrário, né? Então, é mais ou menos isso que Maria traz para nós. Deixa eu ver uma outra parte aqui, bem interessante aqui de Maria. Apesar que tudo tão interessante, gente, se vocês puderem pegar esse livro, O Sublime Peregrino de Ramatiz, vocês vão adorar muito. Deixa eu ver aqui. Ela fala assim, né? Talvez se ele tomasse um rabi, intérprete dos ensinamentos de Moisés, quiçá um modesto terapeuta ou discípulo externo da congregação silenciosa dos essênicos. Isso era José. José falava assim, imagine, eu vou ter um espírito tão elevado na minha casa, eu um pecador. Bom, como José era terapeuta, né? Se alguém for estudar a história de José praticava terapia. Então ele pensava, se ele for um terapeuta como eu, for dedicado às leis de Moisés, como eu sou, né? Se ele for um carpinteiro, nossa, estou feliz, né? Mas Jesus era muito mais que isso, sem desmerecer ninguém, né? Então, assim também pensava José. Ele não descria de reencarnação. Ele achava assim, existe a reencarnação, mas aqui na minha casa, não, comigo não. Eu não tenho esse poder de ter dado vida, né, a um ser tão sublime como esse. E nesse livro de Ramatiz, ele deixa muito claro para nós, o Sublime Peregrino, que Jesus foi concebido de uma união carnal de José e Maria. E ele deixa muito claro para nós que isso é um dogma de acreditar que Maria era virgem, sim, quando ela casou-se com José. Então, até aí a história bate. Filho de uma virgem, sim, porque ela era virgem quando casou-se com José. Mas existiu uma união carnal entre os dois. Jesus nasceu como todas as crianças, de um parto normal. Maria amamentou. Maria teve desejos de alimentos, como todas as mulheres, a maioria das mulheres tem, né? Desejos. José comprava as coisas que ela queria, a vizinhança ajudava. E a gente fica sabendo também que Jesus, no período de gestação, Maria já comia as coisas que Jesus se alimentou no decorrer da vida, esteve aqui na Terra. E que as crianças, quando estão no ventre da mãe, já induz no subconsciente da mãe o que ela vai comer. Então, por isso que existem umas mulheres que têm aversão à carne, ou vegetarianas, né? Aí os filhos, quando ela está grávida, ela come carne, porque aquele ser que ela está trazendo no ventre tem essas aptidões. Então, Jesus se alimentava com mel, leite, figo, e Maria passou a gostar, durante a gestação, já comia
o que Jesus se alimentava com o que o Jesus gostava. Ele não se alimentava com carne e ela também, no período de gestação, também a passou a não fazê-lo. Eu achei essa parte bem interessante, né? E ele deixa muito claro que passou a ser um folclore, assim, né? Podemos dizer, todos os espíritos elevados não serem concebidos por uma junção carnal. Ele diz que até os espíritos superiores e os espíritos inferiores, todos são de uma união do homem e de uma mulher, de uma relação sexual, né? Que então devemos acabar com esse dogma. Aí ele fala assim, muito interessante. A gente sabe que há pouco tempo, ainda na nossa existência, tínhamos Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi assassinado. Aí ele falou que daqui a pouco as pessoas vão começar a falar que Gandhi também nasceu de uma virgem. Então, a vida toda de Gandhi, Gandhi foi advogado, estudou nos Estados Unidos. Quando nos Estados Unidos ele se formou, né, e ele estava lá, estava todo feliz, juntamente com a sua esposa, e resolveu fazer uma viagem de trem para uma outra cidade. E ele comprou um bilhete, né, de primeira classe. Como Gandhi, por ser nos Estados Unidos, ele é considerado um negro, né? Um negro indiano. Aí, as pessoas, quem cuida desse negócio do bilhete, classe A, classe B, falou para ele, você não pode estar aqui. Ele, como não? Meu bilhete é aqui, de primeira classe. Meu e minha esposa. Não, você é negro. Não, eu comprei, não comprei. Quando o trem começou a movimentar-se, Gandhi foi jogado para fora do trem. E ali, o que aconteceu? Foi um divisor de águas na vida dele. Ele pensou, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que ajudar o meu povo. Eu tenho que ajudar as pessoas, porque isso não pode acontecer. Né? Aí começou toda a história de Gandhi. Mas ele se formou como um advogado. Você vê que todos nós, mesmo que a gente queira sair dos propósitos, dos desígnios de Deus, ele dá um chacoalhão, nesse caso do Gandhi, fez alguém jogar para fora do trem, aí Gandhi despertou e fez todo esse trabalho maravilhoso com a Índia, foi pacificador, sem atirar uma pedra, quem dirá mandar tirar pegar um revólver, né? Então, ele era uma pessoa, e é isso que Ramatiz traz, que com toda essa história dele, daqui a pouco vão começar a falar também que ele foi de uma divindade, filho de uma divindade, né? É legal a gente começar a estudar para perceber essas coisas. Passando um pouquinho mais aqui. Ela ficou com um paladar mais apurado, passou a sentir profunda repugnância por qualquer alimento derivado de carnes. O paladar apurou-se e a sua preferência era por alimentos delicados, como os pães de centeio, com mel, figo, sucos de frutas e cereais, que coincidiu do Mestre Jesus também preferir em sua vida terrena. As suas amigas e vizinhas procuravam atender-lhe o gosto nutritivo, procurando até frutas fora do tempo para fazer os gostos, os xaropes e os caldos e polpas frutíferas para Maria. Entretanto, em contato novamente com a carne, Jesus passou a evocar psiquicamente as reminiscências de suas existências já vividas na orbe. Como se tratava de espírito de alta estirpe sideral, ele sempre viveu na terra, de modo simples, avesso à carne e nutrindo-se com as mais delicadas dádivas da natureza, incutindo bons estímulos sobre o psiquismo de Maria e sugerindo-lhe alimentos sadios e delicados,
como ele realmente os preferia, toda vez que se manifestava na matéria, pois condizia efetivamente com sua natureza superior. Os gostos e as preferências que haviam sido habituais a Jesus nas últimas existências terrenas transformaram-se em evocações, a convergir para o psiquismo de Maria, sua futura mãe, despertando-lhe reações químicas no sistema endócrino e sugerindo desejos por alimentos sadios, como vegetais, frutos, sucos, pães com mel, figo. Sob a lei da correspondência vibratória espiritual, o corpo carnal de Maria tornou-se a tela ou o revelador ao psiquismo delicado de Jesus. E as impressões psíquicas dele ativaram-lhe os estímulos físicos, despertando-lhe o gosto por alimentos de natureza superior. E a sua condição de espírito angélico provocou seu repúdio à carne. A maioria dos desejos extemporâneos da mulher no período gestativo são realmente provocados pelos espíritos que se ligam ao ventre materno durante a sua encarnação. No entanto, as almas sublimes elevam e apuram a sensibilidade psíquica da futura mãe, ao transmitirem impressões sadias e reflexões nobres. Mas as almas torpes e infelizes, além de semearem ideias lúbricas e conturbadas em suas genitoras, também lhe fazem preferir alimentos incompatíveis com a sua índole habitual. Jesus, espírito angélico, influenciava sua mãe para uma alimentação sadia, frugal e à base de frutos, suco e vegetais. Aí, Maria e o nascimento de Jesus. Maria contava com 15 anos de idade quando seus pais, Joaquim e Ana, faleceram, com alguns meses de diferença entre os óbitos. Foi então acolhida por Simeão e Eleazar, parentes de seu pai, que a encaminharam para o grupo das Virgens de Sião, no Templo de Jerusalém. Ali ela permaneceu cerca de 2 anos, onde se dedicava a trabalhos tais como a confecção de túnicas de seda para as moças, manto para os sacerdotes, ornamentos, enxovais e pequenos tapetes de veludo de lã para cerimônias religiosas. Além disso, tocava citara e cantava os salmos de Davi, em coro com os demais jovens. Era uma jovem de raríssima beleza e avançada sensibilidade psíquica da época. Espírito dócil, toda ternura e benevolência fortaleceu a sua juventude no ambiente monástico do templo, sem rebeldia ou problemas emotivos, no qual ainda mais aprimorou o seu alto dom de mediúnico. Desde menina tinha visões espirituais, reconhecendo velhos parentes desencarnados, e depois os seus próprios pais, que lhe apareciam de modo surpreendente. Em sonhos, eles diziam que ela ainda seria a rainha do mundo, como a mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens. Em sua consciência física, Maria desconhecia que também era entidade de condição angélica. E quando identificava pela sua vidência uma belíssima criatura, ela supunha tratar-se do anjo de guarda, porque se assemelhava fisicamente às velhas oleografias dos anjos da tradição hebraica. Então, Maria, já desde menina, ela já via aquele espírito, né, que era Jesus se mostrando a ela. E ela pensava que era um anjo, apesar que Jesus né, que um anjo da guarda, um protetor dela, mas ele que ali querendo mostrar para ela que é uma afinidade muito grande, tipo assim, já estou chegando, só estou aguardando o momento certo, vai se preparando, estou junto com você no seu preparo.
que nós vamos ficar juntos, né? Não consegui explicar aos seus familiares e amigos os fenômenos incomuns que se davam consigo, mas afirmava sempre que o seu anjo da guarda não só a visitava em sonhos, mas também em estado de ministrando-lhe conselhos e orientações para o futuro. Ou seja, ela via Jesus como nós estamos nos vendo, né? Se não fosse essa tecnologia, como alguém que está aí ao seu lado. Então ela tinha esse poder mediúnico, mas ainda não estava assimilando muito as coisas, né? Quando José, viúvo, embora mais velho e pai de 5 filhos, a pediu para esposa, ela o aceitou imediatamente, sem mesmo refletir, explicando que há muito tempo o seu anjo tutelar lhe havia aconselhado que um homem bem mais velho e idoso viria procurá-la. Um homem bem mais velho e viúvo viria procurá-la. Ou seja, por isso que ela não criou caso. Um homem mais velho vem me chamar para casamento. Ela aceitou, não estava entendendo muito bem a situação, mas como ela falou, né? Deus, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, né? Embora Maria ignorasse a que estranhos caminho o destino a levaria, as entidades que assistiam aconselhavam-na a aceitar o viúvo José como esposo e companheiro, pois havia sido escolhido no espaço para elevar a missão de pai do Messias na Terra. A tarefa desses espíritos não era isenta de decepções e obstáculos, porquanto enfrentavam a mais acirrada e furiosa investida das sombras, na tentativa de impedir o advento de Jesus na face da orbe da Terra. José e Maria, além de suas próprias virtudes espirituais defensivas, gozavam do prestígio e apoio de algumas falanges da menor graduação espiritual, porém vigorosos e decididos, que também se propuseram a cooperar na proteção do Salvador dos homens. E então saneavam as imediações de Belém, desintegrando fluidos mórbidos e alimentando cargas magnéticas maléficas, a fim de proteger o nascimento de Jesus sobre as circunstâncias satisfatórias. Depois de casada, certa vez achou-se em profundo reconhecimento sob o doce enlevo de uma prece. Maria, dominada por estranha força espiritual, sentiu-se fora do organismo carnal e situada num ambiente de luzes azuis, róseas, e rodeada por elas por uma encantadora refulgência de raios safirinos e reflexos opalinos. Então, com grande júbilo, ela reconheceu de súbito o seu devoto anjo da guarda, que a felicitou, dizendo que o Senhor a escolhera para ser mãe de iluminado espírito, a qual aceitaria o sacrifício da vida humana para redimir os pecados dos homens. Envolvida por um raio de halos de perfume, misturado de doçura do lírio e da fragrância do jasmim, sentiu-se balsamizada por suave magnetismo. Viu seu guia apontar-lhe alguém e ao seu lado dizer-lhe que se tratava do espírito do seu futuro filho. Por isso que muitas pessoas dizem, né, que quando a presença de Maria, o perfume é o jasmim, que representa, né, as rosas. Então imagine, gente, esse espírito, você sendo informada de que o seu grau de responsabilidade, né, como os pais dela diziam, você vai ser chamada ainda de rainha da humanidade. Imagina aquela moça, aquela mulher
que ficava junto com as vizinhas, iam para o rio lavar as roupas, né, bater roupas, e mulher gosta de conversar, e ela ficava ali, e ela não procurava não ficar com conversas que não fossem elevadas, né? E ela mesma, a gente lê em muitos locais, ela mesma pensava, eu ser a mãe do Salvador, quem sou eu, né? Maria vibrou de júbilo e quis prostrar-se, né? Prostrar-se de joelhos, quando percebeu a sublime entidade recordada num halo de luz esmeraldina, claríssima, cuja aura se franjava de tons róseos e safirinos, respingados de prata, a sorrir-lhe docemente. Então, a entidade que seria Jesus, o enviado do Cristo, à terra, chamou-a, sob inconfundível ternura, pelo seu nome sideral, recordando a Maria o compromisso de fidelidade espiritual assumido antes dela encarnar-se. No recesso de sua alma, ela evocou o passado, sentindo-se ligada ao magnífico espírito ali presente. E clareou-se a mente ante a promessa que também fizera de recebê-lo no seu seio como filho carnal. O maravilhoso contato espiritual com Jesus fez Maria reaviver todas as recordações do pretérito. Enquanto uma sombra de angústia lhe invadia a alma, ao assumir novamente o comando do corpo carnal, ela sentiu prolongar-se na sua consciência física aquele êxtase de paz e de amor, que a envolvera ante a presença do ente sublime e amoroso, a encarnar-se como seu primeiro filho. Embora sem poder definir claramente o acontecimento tão singular, Maria narrou ao José o impressionante quadro que lhe despertara a mais sublime emoção espiritual e a certeza de vir ser a mãe de um formoso anjo descido dos céus. José, homem de senso prático e prudente, avesso a sonhos e a fantasias, improváveis em sua vida tão pobre, fitou a jovem esposa e apenas sorriu, certo de que todas as mães só esperavam príncipes como filhos e não homens comuns. A elevada estirpe espiritual de Maria era suficiente para convencê-la intimamente da possibilidade de vir a ser a mãe de algum espírito tão elevado, pois isso seria o corolário de sua própria graduação angélica. Maria não era criatura rude, presunçosa ou vaidosa, mas sim mulher terna e humilde, carinhosa e jovial. E apesar de sua falta de cultura, dificuldade de raciocínios incomuns, a vista crítica, a maldade, a ironia, era modesta no seu viver. E, para dar assim, gente, falando um pouquinho mais, resumindo aqui para vocês, tem uma parte aqui. Uma parte que Ramatiz fala sobre o sexo. Houve uma pergunta aqui para ele no livro. Certos religiosos e até alguns espíritas acham que seria desdouro para um espírito tão elevado quanto a Jesus encarnar-se através do mecanismo sexual da procriação comum no mundo carnal. E aí respondeu ele lá, o sexo não é mecanismo alvitante, porém é a porta abençoada da vida carnal e de acesso para as almas sofredoras poderem ressarcir-se dos seus pecados e remorsos de vidas anteriores. O corpo humano é o vaso ou
alambique onde se filtra todo resíduo menos digno aderido à contextura delicada do perispírito. Por isso, Deus valoriza tanto as mães, sejam quais forem as suas condições sociais ou morais. Elas são sempre dignas de amor divino e do alto respeito espiritual, desde que não destrua nem abandonem o fruto dos seus amores lícitos ou pecaminosos. Só isto é o bastante para redimi-las e levá-las acima de qualquer outra mulher, embora virtuosas, mas que foge ao sagrado compromisso maternal. As infelizes criaturas devotadas à profissão do aborto, ou as mães que preferem a destruição do seu rebento prematuro, jamais poderão avaliar na terra o inferno pavoroso à sua espera após a desencarnação. Não existem vocábulos humanos na linguagem do mundo que possam dar uma ideia dos tormentos e do desespero dessas mães desnaturadas, presas dos charcos repugnantes do astral inferior. Cada corpo que se gera na terra e desperta no berço físico é um valioso instrumento de redenção espiritual para a alma aflita, enferma ou crestada pelo remorso, amenizar sua pavorosa dor e sofrimento espiritual. O espírito de passado deleitoso refuga-se no biombo protetor da carne e ali esconde, expurgando suas mazelas através de lutas, sofrimentos e lágrimas redentoras. Por isso, jamais o sexo avilta o processo criador, embora o homem, na sua febre de prazeres doentios, deponha ou inverta o seu sentido criador. Eis porque Jesus não iria subestimar o processo gestativo tão comum no mundo terreno, nem aviltar Maria, sua própria genitora, expondo-a a críticas ferinas de vizinhança e de sua época. Jamais se felicitaria pelo seu nascimento aberrativo de um noivo duvidoso por parte do Espírito Santo, humilhando a dignidade de seu pai José, criatura enérgica e severa, porém justa e honesta. A redenção do homem principiou justamente pelo fato de o Messias não ter fugido ao processo comum da gestação, mas ainda valorizou com sua presença e acatamento malgrado a corrupção dos homens. Os acontecimentos de gerar-se, nascer, crescer e morrer do mundo terreno, Jesus o sintetizou num poema de respeito e consagração, sem recorrer a processos miraculosos que viessem menosprezar a sinalética sexual. Após o seu advento, o nascimento do homem glorificou-se pela marca angélica, recebida de tão alta entidade, e ainda se tornou mais digno de toda devoção, uma vez que não foi desprezado nem pelo Messias, o Salvador dos homens. O nascimento de Jesus aconteceu sem quaisquer anomalias ou milagres de natureza ostensiva, tudo ocorrendo num ambiente de pobreza franciscana, assim como era o lar de Sara, velha tia de Maria, para o qual José levara a esposa a fim de ser assistida e protegida na hora do parto. Maria era uma jovem delicada, envolta por estranhas ansiedades, exaurindo-se facilmente durante o período gestativo. E isto requeria cuidados e atenções por parte do seu esposo. A casa onde estava hospedada era paupérrima e dividida em 2 aposentos. Num deles amontoava-se os móveis e os objetos de uso da família, e no outro, além de servir de depósito,
misturava-se cabras, aves, carneiros, e das vigas pendiam ganchos, né, com cereais, arreios, peles de animais, e o peixe secava à altura do forro, onde a luz do sol penetrava por um retângulo. Sara e Eucana, tios de Maria, durante a noite, estendiam um cobertor sobre a esteira e ali dormiam tranquilamente sobre o clima saudável e seco, pois nada lhe pesava na consciência de criaturas simples e honestas. No momento do parto, Maria teve que ser acomodada às pressas, no recanto do aposento, sobre o leito improvisado, com a esteira, cobertores e peles de cabra. E deste acontecimento saiu a fantasia humana, pintou a cena da manjedoura. Em verdade, Jesus nasceu num ambiente de pobreza e próximo dos animais que pertenciam aos seus parentes do sublime peregrino de Belém, cujo lar cederam prontamente para o seu nascimento, indo dormir as primeiras noites na casa da vizinha. Porém, jamais José e Maria dirigiram-se a Jerusalém para atender ao hipotético recenseamento que não ocorreu naquela época, mas trasladavam-se para Belém em busca do auxílio para o acontecimento tão delicado. O acontecimento, em verdade, foi de uma suma importância e bastante jubiloso para os familiares de Maria, quando verificaram que o seu primeiro filho era um querubim desconhecido dos céus. Nisso, realmente, o fato foi excepcional, pois em Belém ou Nazaré, ninguém se lembrava de ter nascido criança tão formosa, cuja fisionomia se mostrava envolta por estranhos fulgores. Sob o espanto de todos, o menino Jesus não apresentava as rugas características dos recém-nascidos, mas as faces rosadas, o semblante sereno e a quietude dos lábios traçados arboriam. Compunha a plástica da encantadora boneca viva, na qual às vezes transparecia um ar de gravidade ou divino poder. Embora Jesus tenha nascido sem produzir milagres que deveriam abalar seus familiares e a vizinhança, tal fato revestiu-se de uma importância no espaço em torno da terra, onde os anjos que o acompanhavam em sua descida para a carne vibraram de intenso júbilo pelo êxito espiritual no advento de Messias. E assim, gente, nós trouxemos para vocês um pouco, né, da vida de Jesus, como diz o tema, né, a espiritualidade, nos mostrando como foi realmente a vinda do Messias, como foi a vida de Maria, a gente procurando quebrar um pouco desses dogmas. Aí em outros programas a gente fala um pouquinho mais, mas agradecemos, né, que vocês ficaram conosco aqui nesse momento tão importante, nessa sexta-feira, que vocês, deixa eu ver uma prece aqui, vamos fazer uma Ave Maria, em homenagem a Maria Santíssima, e um Pai Nosso, agradecendo a Jesus também, por Ele ter permitido esse nosso encontro, a nossa estadia aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Você que é a primeira vez que esteve conosco, esteja sempre bem-vindo ao programa Mulheres na Espiritualidade. Hoje nós trouxemos um pouco sobre a vida de Maria, pincelando um pouco sobre José, Jesus, para que você possa aumentar a sua fé, vendo que todas as dificuldades que você passa com seu filho, com sua filha, com seu neto no seu lar, desprovido de alimentos, contas para pagar, aluguel, água, luz, telefone, todas essas coisas materiais, todos esses sofrimentos os quais nós passamos, Maria também passou. Ficou viúva, naquela época não existia aposentadoria, não existia ajuda do governo, mas as vizinhas estavam sempre ajudando umas às outras,
É por isso que o Templo Espiritual Maria Santíssima nos convida a apadrinhar uma criança, a ajudar uma família com uma cesta básica, a ajudar a casa para que a casa possa ajudar a quem necessita. Esse é o exemplo de Maria, Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe de Jesus. Gratidão eterna, Maria, pelo seu exemplo de vida, nos deixando bem claro que o que nós passamos, vós também passastes, junto com Jesus. Assim ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora, por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Amém. Gratidão, Jesus. Gratidão toda a espiritualidade por mais essa oportunidade. Abençoe esses lares, tire essa dor, essa angústia desse irmão, dessa irmã que encontra-se nesse momento, pois sabemos que a noite faz com que o desespero, as preocupações tomem conta do nosso ser. Por isso, convidamos que vocês tenham sempre programas elevados, pensamentos elevados e a certeza de que Jesus, Maria, José e todos os espíritos que atuam no Templo Espiritual Maria Santíssima estão a interceder por você, juntamente com seu anjo da guarda. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima, meu irmão, minha irmã! Salve Maria! Salve as mulheres da espiritualidade! Tenha um excelente final de semana e até a próxima. Beijo no coração.